Não importa se o que eu estou falando é verdade, mas importa que o que eu estou falando está transformando aquela pessoa numa pessoa mais feliz. O que importa é o que as pessoas estão gostando. O que importa é o que as pessoas estão sentindo emocionalmente. Alguém até me disse certa vez: pastor, na nossa igreja nem tem mais pregação. A gente só prega o evangelho através das músicas. E eu perguntei: quais são as músicas? Ele me falou de várias músicas que nem tocava no assunto do evangelho. Querido, esse é o evangelho da areia, que vai fazer qualquer pastor envelhecer infeliz e se gloriando, porque está correndo atrás do vento o tempo todo, pregando um evangelho que não é vivido, que ele nem crê nesse evangelho. Talvez você diga: pastor, essa palavra está tão dura. Talvez não tenha nada a ver com você, querido. Mas se tiver, pensa sobre isso. Porque eu não quero falar só o óbvio de pregar o evangelho, nós já temos que pregar. A questão é que esse evangelho precisa ser vivido por nós, e quando a gente viver esse evangelho, aí nós vamos poder ter muito mais eficácia na nossa pregação. A primeira responsabilidade de alguém em relação ao evangelho é, sem dúvida, receber, e a segunda é vivê-lo. Eu quero passar para uma segunda parte, eu quero voltar um pouco para a nossa divisa. Até aqui eu falei da importância de pregar o evangelho, e falei que é importante que esse evangelho não seja absolvido nem por quem prega, nem a quem ele é pregado apenas intelectualmente. Senão você vai saber de muita coisa, mas isso não vai se transformar em vida para abençoar a vida de ninguém, nem a sua. Vamos olhar um pouco para a nossa divisa. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. Paulo tinha autoridade para dizer isso, irmãos. Porque ele mesmo disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele mesmo disse: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele tinha autoridade para dizer, ele disse também lá em Gálatas: esse evangelho não é um evangelho que eu recebi de homem algum, mas é um evangelho que eu recebi diretamente de Deus. E ele disse: eu já me entreguei por completo a esse evangelho. É por isso que eu não fico olhando para trás, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, disse ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz no capítulo 1, Jesus destruiu a morte, trouxe a luz da vida e a imortalidade mediante o evangelho. Ele ainda diz no versículo 1 que a morte espiritual para os cristãos deu lugar à vida eterna. E Paulo falou disso muitas vezes, do fato de que o evangelho, ele trouxe vida. É ele que nos dá a garantia de vida depois. Lá no livro de Coríntios, explicando a ressurreição e o sentido dela, ele diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade, que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E assim se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele diz: o aguilhão do pecado é a morte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí vem o versículo que a gente conhece: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo diz que o evangelho traz a luz e a imortalidade. Jesus trouxe isso mediante o evangelho. Queridos, se a vida e a imortalidade que Cristo conquistou são trazidas à luz mediante o evangelho, naturalmente é imperativo
que anunciemos esse evangelho. Timóteo, ele vai dizer, não te envergonhe, capítulo 1, versículo 8, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, que era o evangelho, nem do seu encarcerado que sou eu, mas testifica comigo em favor do evangelho ou em defesa do evangelho. Ele ainda vai dizer para Timóteo, Timóteo, nossa responsabilidade é zelar pelo evangelho. Por isso ele vai dizer, olha, mantenha o padrão da sã doutrina, mantenha o padrão da palavra que eu lhe tenho ensinado. Ele vai dizer, por isso estou sofrendo essas coisas. Por quê? Por causa do evangelho. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O evangelho tem um padrão de sãs palavras. É como um depósito precioso que Deus confiou a Paulo. Queridos, Paulo vai dizer para Timóteo que uma vez que nós vivemos o evangelho, a nossa responsabilidade é comunicá-lo claramente para torná-lo conhecido por todo mundo. Se assim procedemos, certamente, ele diz a Timóteo, sofreremos por ele, já que o autêntico evangelho nunca foi popular, nunca será, porque ele humilha muito o pecador. Ao sermos chamados a sofrer pelo evangelho, nós somos tentados a adaptá-lo e a eliminar aqueles elementos que ofendem o pecador e provocam oposição. Mas a Bíblia diz que nós devemos resistir a essa tentação, pois antes de tudo, nós fomos chamados a guardar o evangelho, conservando-o puro a qualquer preço, preservando-o de toda corrupção, guardá-lo fielmente e difundi-lo ativamente, e aí sofrer as consequências. Paulo, depois de dizer para Timóteo, não te envergonhe do evangelho, Timóteo, prega o evangelho. Ele vai dizer, Timóteo, passa a verdade adiante. Capítulo 2, versículo 1, ele diz, o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos, para transmitir a outro. Paulo se referia aqui ao evangelho, que ele disse que não recebeu de homem algum. Querido, é um requisito fundamental para que anunciamos o evangelho com fidelidade. O que de minha parte ouviste, quer dizer, o evangelho deve ser transmitido sem distorções pelas gerações posteriores, passada de mão em mão, como uma tocha olímpica. Paulo estava sofrendo pelo evangelho, mas ele diz, Timóteo, procura apresentar-te perante Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, ele diz, maneja bem a palavra da verdade. Ele disse, Timóteo, como bom soldado, como um atleta fiel ao regulamento, como um laborioso agricultor, nós devemos nos dedicar completamente à pregação do evangelho. Como obreiros que não têm de que se envergonhar, nós devemos ser acurados e claro em nossas exposições. Como vasos para uso nobre, devemos ser corretos em nosso caráter, em nossa conduta. Devemos ser gentis e bondosos em nosso trato. Somente se não nos desviarmos do evangelho, seremos aprovados por Deus e não teremos do que se envergonhar. Somente se nos purificarmos de todo erro e pecado, seremos vasos para uso nobres, úteis ao Senhor da obra. Tal, irmãos, é a nossa responsabilidade de labutar pelo evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 3, ele ainda vai dizer para Timóteo agora, depois de ele dizer, Timóteo, vive esse evangelho, guarda esse evangelho. Timóteo, permanece no evangelho, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tu, porém, ele diz, permanece naquilo que aprendestes, ainda que a pressão para se acomodar seja muito forte. Não importa, Timóteo, se acontecer de ficares testemunhando sozinho, seja fiel ao meu evangelho, mesmo em meio a esses tempos difíceis, em que os homens maus e impostores vão de mal a pior. Paulo disse, a palavra pode te suprir, te equipar para o trabalho. Permanece leal, Timóteo, ao evangelho. No capítulo 4, onde provavelmente contém as últimas palavras do apóstolo Paulo, pelo menos as últimas palavras registradas na Bíblia,
Paulo diz, eu conjuro-te, ele faz um juramento, ele diz, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua vinda e pela manifestação do seu reino. Ele disse, pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo, porque haverá tempos em que não suportarão ouvir a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão à fábula. Tu, porém, sê sóbrio, cumpre o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E depois ele disse, Timóteo, a minha partida se aproxima, mas eu combati o bom combate. Foi bom porque era a vontade de Deus, porque não foi fácil o que Paulo passou, mas ele chamou tudo aquilo de bom combate. Ele disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ele disse, eu completei a carreira. O que é que ele queria na vida? Não importa se o que eu estou falando é verdade. Mas